E aí, beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Semana Plano Estamparia 10K. Uma série de 3 episódios onde eu vou te mostrar como faturar de 10 a 50 mil reais por mês com camisetas. Mesmo que você esteja começando, tenha uma estrutura pequena ou ainda não tenha equipe. Meu nome é Maidor Lemos, eu sou especialista em estratégia de vendas para estamparias. Eu ajudo donos de estamparias a faturarem de 10 a 50 mil reais por mês com camisetas. E ó, para te mostrar que isso é possível, dá uma olhada nesses resultados aí. Ó galera, esse aqui é meu faturamento anual do ano de 2020. Aqui eu faturei 38 mil reais durante o ano inteiro. Aqui já é meu faturamento de 2021, ó, o ano seguinte, 554.338 reais. Aqui é minha conta, a ML Fitness, confecção e estamparia, faturamento anual, 554.338. Aqui é o extrato, ó, maio 54 mil, junho 41, julho 110 e agosto 64 mil. E no episódio de hoje eu vou te mostrar os 5 principais pontos cegos que a maioria das estamparias cometem. Pontos cegos que, se não forem resolvidos, podem até mesmo te levar à falência. Pessoal, isso é triste demais. E isso é o que eu estou vendo todas as semanas em grupos de Facebook, em grupos de desapegos. E essa tem sido a realidade de muitos colegas de trabalho. Pessoas que, assim como nós, um dia iniciou sua estamparia com o sonho de ter o seu próprio negócio, ser seu próprio patrão, e hoje estão fechando suas portas. E um dos principais motivos é a falta de cliente e a má gestão, assim como aconteceu comigo em 2015. Eu iniciei minha estamparia em 2014 dentro de um barraco de favela onde eu morava na época. Para ter noção, a minha primeira estampa, né, minha primeira tela, vamos dizer assim, foi feita com uma chapa de pulmão. Uma chapa que eu tinha do meu pulmão que ficava guardada no meu estrado da cama. Eu coloquei ela na tela do computador, risquei com uma caneta ali, cortei com estilete e passei tinta que minha mãe fazia artesanato na época. Para você ter noção que eu nem sabia, não tinha noção do que era serigrafia, como que era feito esse processo de estampas. Foi aí então que eu comecei a pesquisar, né, por uma estamparia, procurei também por uma confecção, porque na época eu não tinha nada. Minha mãe era costureira, porém ela fazia trabalhos caseiros em casa, né, de reformas de roupas, troca de zíper, colocar um botão, diminuir, ajustar roupas. Não era máquinas industriais para produção. E o que eu fiz? Eu fiz um orçamento, eu vi qual era o custo para produzir as camisetas, porque eu também não sabia onde comprar, então eu procurei uma confecção e vi qual era o custo que a estamparia cobrava para poder fazer as estampas para mim. Então eu comecei a oferecer nas academias e eu pegava um sinal de 50% para começar a produção. E depois, com o restante, eu terminava de pagar a confecção e a estamparia e comecei assim, comecei exatamente do zero, terceirizando tudo, a mão de obra da estampa e a mão de obra da confecção. E mais ou menos uns 5 meses depois, eu comecei a fazer as minhas próprias estampas, né? Um amigo meu que trabalhava na estamparia fechou e me deu 6 berços na época, me deu alguns toques ali. Eu comecei a produzir minhas próprias estampas, eu só não sabia fazer as telas. Eu ainda continuava terceirizando na estamparia que eu comecei lá. Eu terceirizava só as telas. Aí na época eu lembro que foi liberado o fundo de garantia pelo governo, e eu tinha uma graninha parada no banco lá. Aí eu comprei 2 máquinas industriais, uma galoneira e uma overlock para minha mãe, para a gente começar a confeccionar também. E aí toda a produção começou a ficar com a gente. Só que não deu outra. Em mais ou menos 1 ano de trabalho, eu tive que fechar, porque o que eu estava ganhando, né, a nossa produção ali estava sendo pouca, e não estava dando para sustentar nem o básico, nem o aluguel, nem nossa alimentação. Então eu acabei fechando as portas. E exatamente pelo mesmo motivo, por falta de cliente e por má gestão, né? Eu não tinha referências na família, não tinha ninguém, eu não tinha conhecimento do que era empreender, como começar, fazer da melhor forma.
Então eu comecei como a maioria da galera começa também, só com a vontade, com a garra, com a força de vontade de querer empreender, de vencer. Só que eu acabei fechando. E o que eu fiz? Eu voltei a trabalhar como segurança. Comecei a fazer bicos de segurança, que era o que eu trabalhava antes, né, de iniciar a estamparia. E eu já tinha, nessa época, eu comecei a trabalhar, a procurar uns trabalhos em agências de modelo, né? E começaram a me chamar para fazer figuração, desfiles, ensaios fotográficos. E eu lembro que na época, em um dos desfiles que eu estava fazendo, em 2015, eu acabei conhecendo minha esposa. Eu fiz um desfile num shopping, né, no Guarujá, era um hotel do Silvio Santos, lá um shopping bacana pra caramba. E ela trabalhava numa loja de roupas lá, que ela era gerente, né? E eu lembro que logo no início do relacionamento, eu comentei com ela sobre essa experiência que eu tive com a produção de camisetas, né? Esse meu projeto de ter uma marca e tal. E ela se interessou, ela achou bacana. Por ela ter experiência na área de vendas, ainda mais com roupas, ela viu um negócio nessa minha jornada, nessa minha experiência que eu tive, né? E ela deu a ideia de a gente retomar, já que com vendas, né? Como foi para ela que eu tinha fechado por não saber vender, não tinha cliente, não sabia administrar direito, e nessa parte ela poderia me ajudar. O que aconteceu? A gente retomou o trabalho da estamparia, agora com conhecimento diferente, né? Com o olhar dela, com a experiência dela em vendas. E logo nos primeiros meses eu já senti diferença. Eu vi que as dicas, né, o que ela falava para fazer, a gente começou a implementar, começou a dar certo. Eu lembro que um dos primeiros ajustes foi a precificação, né, que também foi um dos fatores de eu ter, né, hoje olhando para o passado, foi um dos fatores de eu ter fechado também. Por quê? Porque eu não sabia precificar. Eu não tinha uma boa margem de lucro e por esse motivo, né, eu acabava não tendo lucro e volto a falar, me complicou, não conseguia pagar o aluguel, não conseguia comer, por isso que eu fechei. E esse lance da precificação foi um dos primeiros ajustes que ela me indicou a fazer. E eu lembro que ela falava para aumentar o preço e me causava até um desconforto na época, assim, porque era muito a mais do que eu cobrava, né, em 2014, quando eu comecei. E esse preço, esse valor a mais, era difícil de eu falar para os clientes, porque estava fora da minha realidade, assim, até da minha mentalidade. Mas para ela não, ela vivia num ambiente diferente, ela cobrava um preço muito diferente na loja que ela trabalhava, então para ela já era hábito, já estava acostumada. E eu comecei a implementar, comecei a ser obediente ali, comecei a cobrar mais caro, cobrar, não é nem mais caro, é cobrar o que realmente valia, né? Eu não sabia precificar, ela sabia. Então a gente ajustou os preços e começou a vir clientes que pagavam aquele preço, né? E o que aconteceu com isso? Eu comecei qual foi a minha grande sacada nessa época? Eu percebi o quê? Que, eu só não tinha conhecimento, né? O que me fez quebrar no passado foi a falta de conhecimento. E eu costumo falar isso, galera. O que você não tem hoje, o que te falta, é resultado do conhecimento que te falta. Você só não sabe fazer, entendeu? Na época eu só não sabia fazer. Você viu aí, o que fez eu faturar em um ano 38 mil reais e no ano seguinte 558 mil, foi só apenas conhecimento. Eu sou a mesma pessoa, que quando eu comecei lá dentro da favela, entendeu? E o que mudou nessa jornada? Conhecimento. Então eu tenho esse despertar que, implementando coisas novas, a gente consegue gerar um resultado diferente. Foi aí que eu comecei a ficar faminto por conhecimento. Eu comecei a fazer cursos de marketing, cursos de diferenciação, de encantamento de cliente, de gestão do tempo, curso de vendas, curso de persuasão. E a cada treinamento que eu fui realizando e implementando o conhecimento novo, a minha estamparia ela começou a crescer de uma forma muito mais rápida, né? Onde me trouxe esse resultado e onde hoje a gente está muito melhor, a cada vez melhor, porque eu ainda continuo estudando, eu continuo buscando informações, porque o que eu sei, o que você sabe te trouxe até onde você está, o que eu sei me trouxe até onde eu estou. E eu tenho essa clareza, essa consciência que se eu quero alcançar o próximo nível, eu quero alcançar patamares maiores, eu quero alcançar faturamentos melhores, resultados melhores, eu tenho que aprender coisas novas. É semelhante à lei da semeadura, né? É o plantar e colher. Se eu continuar plantando o que eu estou plantando, eu vou continuar colhendo o que eu estou colhendo. Então, se eu quero ter uma colheita diferente,
A gente tem que ter essa consciência que eu tenho que plantar algo diferente. E esse plantar algo diferente só vem quando a gente adquire um conhecimento novo. E é exatamente isso que vocês estão fazendo aqui. Então, com certeza, esse conhecimento que vocês estão adquirindo agora vai trazer novos frutos para você e para o seu negócio. Galera, eu volto a falar. Eu sou a mesma pessoa que quando iniciou, exatamente do zero, sem saber o que era estampa, sem saber o que era fechar uma camiseta, dentro de um barraco de favela. Galera, eu já passei muita dificuldade. Eu já cheguei a me alimentar de restos de feira, comida do lixo, por quase 2 anos. Dos meus 16 aos meus 18 anos, eu fiquei indo pra rua com um tio meu que hoje já é até falecido, pegando latinha, pegando sucata. Na cidade que eu morava, nessa época, que era o Guarujá, todos os domingos tinha uma feira chamada Feira do Rolo, onde existem trocas de objetos, de muamba. Então, fora as sucatas que eu pegava na época, eu achava muito eletrodoméstico, brinquedos, coisas assim, chuveiro, ferro de passar, e a gente vendia nessa feira aos domingos. É algo onde eu trazia renda também para minha casa. Então, eu sei o que é passar dificuldade, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é não ter onde morar, eu sei o que é ser despejado, sabe, por não pagar aluguel diversas vezes, eu, minha mãe e meus irmãos. Então, assim, além do lado profissional, eu sei o que é passar muita dificuldade, e eu sei o que me trouxe esse resultado foi conhecimento, eu volto a falar, né? Então, se de certa forma, graças a Deus e também através do meu esforço, da minha dedicação, eu alcancei esses resultados que eu tenho hoje, esse conhecimento que eu tenho hoje, e vendo, vocês viram aí no início do conteúdo do vídeo, a quantidade de estamparias que estão fechando as suas portas, que estão falindo. E ali não é uma estamparia que está falindo, são famílias que estão sendo quebradas, que estão passando por dificuldade. Cara, isso conecta demais comigo. Então foi aí que eu resolvi, velho, tipo, se hoje eu conseguir, né, com muito esforço, graças a Deus, conhecimento para alavancar a minha estamparia, para trazer resultados que transformou a minha vida e a vida da minha família, né, a minha vida foi transformada, a vida da minha família foi transformada através da serigrafia, através da estamparia, do meu negócio. Então hoje eu resolvi passar esse conhecimento para quê? Para resgatar esses sonhos. Cara, muita gente tá desesperançosa com a galera da estamparia, né, da serigrafia. Por quê? Por falta de conhecimento, galera, é só isso. O mercado não tá ruim. Eu costumo falar que camisetas é tão importante quanto o alimento, né? Roupa, ninguém deixa de se vestir, ninguém deixa de comer. Todo mundo usa camiseta, todas as empresas precisam de camisetas. Então não é um serviço, não é um produto que pode ter trocentas estamparias no mundo, sabe? A gente pode atender a nível Brasil, então não tem escassez, você só não sabe fazer. Então, eu resolvi passar esse conhecimento, né, me posicionar dessa forma, comecei a transferir esse conhecimento, porque eu quero, assim como a minha vida foi transformada, a vida da minha família, cara, eu quero resgatar esse sonho em você e nessas pessoas que infelizmente acabaram fechando as portas. E eu não quero que isso aconteça com você que está assistindo esse vídeo agora, entendeu? Eu quero trazer esperança, eu quero trazer solução, não somente esperança, eu quero trazer solução para você, para que a partir dessa semana, os seus resultados da sua estamparia, da sua vida pessoal, da sua empresa sejam diferentes. Você está buscando, volta a falar, você aqui está buscando conhecimentos novos, então você está plantando. Então com certeza esse conhecimento novo vai trazer novos frutos para você e para o seu negócio, beleza? E agora eu vou te mostrar quais são esses pontos cegos que eu tanto falo. Eu vou te mostrar os 5 principais, tá? E para começar eu vou te falar o que é um ponto cego. Ponto cego é aquele ângulo que a gente não enxerga dentro do ambiente que a gente está inserido, né? Ou seja, da nossa empresa, da nossa estamparia. São coisas que a gente vem fazendo errado ou poderia estar fazendo melhor. E que essas coisas não forem corrigidas, né? Volto a dizer, pode até mesmo te levar à falência. Então vamos lá. Eu vou te falar agora qual é o primeiro ponto cego. O primeiro ponto cego é a questão do posicionamento, né? O posicionamento. E o que é posicionamento? Posicionamento é a forma que você se posiciona, posiciona a tua empresa no mercado. É a mesma coisa que você está dizendo para o mundo, assim, ó, eu sou uma estamparia. Você se posiciona para o mercado, eu sou uma estamparia. E por que é errado, né, isso aqui? Você deve estar se perguntando agora, porra, mas eu sou uma estamparia, eu faço serviço de estamparia. Como que eu não vou me posicionar como estamparia? Calma que eu vou te explicar. Ó, dá uma olhada nessa imagem aqui. O que é uma estamparia? Eu fiz uma pesquisa no Google e olha o resultado.
estamparia no dicionário. Ó, resultado 1, fábrica de estampar. 2, loja onde se vendem estampas. Estamparia é a empresa que estampa, ponto final. É exatamente nesse olhar, ao pé da letra, que a gente tem que pensar em relação ao posicionamento. E por que essa não é a melhor forma de se posicionar? Porque pensa comigo, quem procura, né, quem faz uma pesquisa lá no Google por estamparia, por exemplo, por estamparias, né, digita lá, ela está procurando o quê? Serviço de estampas. E se você oferece só serviço de estampas, você está deixando de ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque só estampar pode até ser a parte, pode ser até mais fácil e rápido para ganhar dinheiro. Só que eu te garanto, não é a forma que coloca mais dinheiro no teu bolso. E agora reflete nisso. E quem, na maioria das vezes, procura serviço de estampas? Marcas e confecções. E com certeza, esses não são os melhores clientes para se ter. E agora eu vou te mostrar qual é o segundo ponto cego em relação a vendas. E por que vendas é um ponto cego nas estamparias? Porque que eu vejo? A galera, ela só foca em conhecimento técnico. A maioria dos grupos que eu participo, que eu estou inserida, o assunto é conhecimento técnico, galera. Qual tipo de nylon eu uso para essa imagem? Qual tipo de estampa? Qual o tempo da mesa de luz? Qual é o tamanho do quadro? Qual é a lâmpada ideal? É só conhecimento técnico. A galera, podem vetorizar isso aqui para mim? Quanto que eu cobro? Até na parte de cobrar, eu vejo que muitas pessoas acabam fazendo as mesmas perguntas no grupo em diversos orçamentos que elas estão passando. Então é só conhecimento técnico. E o que eu vejo nisso? Qual que é o ponto cego? As vendas, galera. Venda. A galera não foca nas vendas. E isso é um puta ponto cego. Por quê? Não importa se você tem uma puta mão de obra, você tem uma estrutura legal para trabalhar, mas se você não é visto, se você não vende, se você tem problema com clientes, tá aí, ó. Quantas pessoas fechando as portas com estruturas gigantescas, com equipe grande, com equipamento de primeira, sabe? Estamparias grandes, bem estruturadas, com mão de obra puta excelente, estão fechando as portas. Por quê? Por causa de vendas. E eu não julgo ninguém, né? No início eu também, a minha preocupação era saber fazer a parada, era saber produzir para poder vender. Só que de fato, eu até te pergunto agora, para um minutinho aí para refletir, com quem você aprendeu a vender o seu serviço de estampa? Com quem? Quem te ensinou a precificar, a técnicas de vendas, estratégias, posicionamento, tudo isso que envolve a venda? Com quem você aprendeu? Tenho certeza que com ninguém. Foi no dia a dia, fazendo, metendo as caras ali da forma que você acha que é a melhor forma. Então esse ponto cego é muito importante. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que voltar esse olhar, sabe? E se questionar, com quem eu aprendi? Se com ninguém, então eu preciso aprender, eu preciso buscar esse conhecimento em relação às vendas, né? Porque você aprendendo a vender, você vai ter mais resultados nas vendas. E agora, qual que é o terceiro ponto cego? O terceiro ponto cego é o seguinte: cliente não cai do céu. É diferente das vendas. A gente está falando de ter clientes agora. Por quê? Porque para você vender, você tem que ter cliente. E para você ter cliente, você precisa ser visto, né? E aí está um outro ponto cego. A maioria dos donos de estamparias não tem uma estratégia de vendas, não tem uma captação de clientes ativa. Geralmente a galera trabalha de forma passiva, ou cria, ou monta a sua loja física ali, abre as portas e espera cliente aparecer, ou monta uma rede social, um Instagram, um site mesmo, e espera alguém aparecer também para entrar em contato. Não tem um sistema ativo de vendas ali, ó, uma inteligência buscando clientes certos, pessoas que precisam de serviço de estampas, de camisetas para sua loja física, tanto quanto online. E pensa assim, galera, tudo é um conjunto, percebe? Você precisa ter algo que traga cliente para você, e quando esse cliente chega para você, você precisa saber vender, porque se você não saber vender, não adianta também trazer um monte de clientes, se você não sabe converter esses clientes, esses possíveis clientes, né, em clientes. Então, tudo é um conjunto. E todos esses pontos cegos que eu estou te falando até agora, eles são cruciais, que se você não desvendar, se você não der atenção, se você não se atentar e começar a enxergar, a dar atenção e priorizar esses assuntos, a tendência de você ser a próxima pessoa a fechar a sua estamparia é grande.
Por quê? Comportamento semelhante gera resultado semelhante. E não existe estabilidade. Ou você está crescendo ou você está retrocedendo. Pensa nisso. E agora eu vou falar para vocês sobre o quarto ponto cego. O quarto ponto cego, ele é muito sensível, ele é quase que não dá para perceber. E ele é até enganoso. Por quê? O quarto ponto cego é a forma de você ser genérico. Você ser uma empresa genérica. E o que significa isso? É você querer atender todo mundo. Tá? Pode perceber, nenhuma estamparia, pelo menos eu não conheço, tá? Acho que a nossa, como a gente tem esses resultados, e foi resultado de treinamentos que eu realizei, a gente implementou e está dando certo. Mas eu, de verdade, assim, de olhar para outras estamparias, olhar para o mercado, eu não vejo isso em nenhum lugar, que você vai ouvir agora. O que é não ser genérico? É você ter um público-alvo, é você se posicionar para uma tribo, entendeu? Quando a gente fala em possibilidade de produzir camisetas, cara, são quase que infinitas. Eu volto a falar, todo mundo usa camiseta, todas as empresas usam uniformes. Então é quase que infinito as possibilidades de fazer camiseta. Então quando a gente tem esse poder de produção, né, a gente tem no nosso controle, a gente tem uma estrutura que a gente consegue produzir camisetas e consegue produzir para qualquer nicho, para qualquer empresa, para qualquer segmento, cara, é muito atrativo isso, né? Pô, não tem, sabe, escassez. Dá para atender todo mundo. E essa é a mentalidade, é o ponto cego que a maioria das estamparias cometem. Pô, por que se eu posso atender todo mundo, por que eu vou me limitar a atender um nicho só? Parece até ser burro, né, pensar dessa forma. Parece que até ser burro, idiota. Pô, se eu posso atender um monte, por que eu vou atender só um pouquinho? E é esse ponto cego que te mantém, sabe, na mesmice, na forma genérica, que te mantém nessa guerra de preço que eu tenho certeza que todos estão, né? E o que é a guerra de preço? É o cliente, quando ele busca por uma estamparia, por uma confecção, por alguém que produz uniformes, ele está buscando uniforme, está buscando camiseta, está buscando estampa. E que se ele olha numa pesquisa, se ele vai no mercado, né, no Google, ou se ele vai presencialmente nas estamparias, ele vai ver que é tudo a mesma coisa, é tudo semelhante. E para coisas semelhantes, para coisas iguais, os clientes eles buscam o menor preço, o menor. Pô, se tudo é igual, né, se eles estão oferecendo a mesma coisa, se é exatamente o mesmo serviço, eu quero que eu vou pagar menos, é óbvio, entendeu? E isso é ser genérico, é o cliente, né, ter a percepção que você é igual ao seu concorrente, entendeu? E pensa assim, o relacionamento que a gente tem com os clientes, meu, isso é uma puta sacada que eu tive que super funciona para mim até hoje, quando eu tive essa percepção. O relacionamento que a gente tem com os clientes é semelhante a um relacionamento, vamos dizer, amoroso, aquele relacionamento, aquela intenção que quando a gente quer se relacionar com outra pessoa, né? Imagina assim, você está numa festa e existem várias pessoas ali, né? É uma festa, muita gente, muitos homens, muitas mulheres. E você tá ali, o garanhão, a garanhã, que tá atirando para tudo quanto é lado na balada, tá querendo pegar todo mundo ali. Só que no meio daquela multidão você percebe que tem uma pessoa que encheu mais os teus olhos, que teu coração bateu diferente, sabe? Que você olhou diferente e aquela pessoa se destacou. Você olhou para ela diferente. Só que assim, aquela pessoa, ela já notou que você está ali atirando para todo lado, que você está ali com a intenção de querer pegar todo mundo. E agora eu te pergunto, será que aquela pessoa que você mais se interessou, ela percebendo que você está atirando para todos os lados, ela vai ter um interesse forte em você? Será que ela vai querer te conhecer? Será que ela vai querer se aproximar de você? Provavelmente não. E trazendo essa analogia para o nosso dia a dia, é semelhante, entendeu? Se o cliente nos enxerga de forma genérica, como mais uma estamparia, cara, ele não vai ter aquele super interesse em ter essa aproximação de querer fechar negócio com você. Agora, se por um outro lado, ele enxerga um atendimento diferente, uma abordagem diferente, uma aparência diferente em uma outra estamparia, com certeza vai conectar mais com ele do que todas as outras que estão querendo atender todo mundo. Então isso é uma forma perigosa e que está te impedindo de crescer. É você se posicionar de forma genérica, é você
tornar outras estamparias referências da sua. Porque se você torna, a sua referência é uma outra estamparia, você está se tornando uma cópia de um concorrente seu ou de outras empresas do mesmo segmento. E aí está um grande erro. Então você precisa se diferenciar, você precisa fazer algo que te torne autêntico, que te torne original e não um produto genérico, beleza? E aqui vai o quinto ponto cego e um dos mais importantes. E esse ponto cego, qual que é o ponto cego? É você, como dono de estamparia, como empresário, não pensar em resultados, tá? E esse ponto cego, ele é responsável por todos os outros. Por quê? Se você não pensa em resultado, você não está pensando no todo. Por quê? Quando a gente tem uma visão estratégica, quando a gente almeja, a gente ajusta o nosso GPS para chegar num determinado destino, a gente consegue traçar a nossa rota, sabe? Então a gente tem um caminho intencional, a gente está indo para um alvo, a gente tem um alvo, a gente está indo por uma direção específica e a gente monta uma estratégia específica. Ó, vou chegar nesse destino dessa forma, nesse tempo, com essas condições, a gente se planeja pelo menos, né? Então a probabilidade de chegar com mais sucesso é muito maior. E quando a gente não planeja, quando a gente não pensa no resultado, acaba acontecendo isso. A gente começa de qualquer jeito, a gente não sabe, não se preocupa com venda, não se preocupa com posicionamento, não se preocupa em ter essa autenticidade, a gente acaba se tornando genérico. Então esse ponto cego de não pensar no resultado, ele acarreta em todos os outros, tá? E o que é pensar em resultado? É ter clareza. É ter clareza de onde você quer chegar. Quais são as suas metas, quais são os objetivos, quais são, sabe, se for faturamento, pô, eu quero ganhar X por mês, o que eu preciso para fazer isso, o quanto eu preciso vender, o quanto de cliente eu tenho que ter. É ter clareza, resumindo, é ter clareza, tá? Porque se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho vai servir para você. Você vai andar desnorteado. É a mesma coisa de você estar andando, dirigindo um carro e olhando no retrovisor, sabe? Você sabe de onde você está vindo, né? Mas não sabe para onde está indo. E se você não tem clareza de onde você quer chegar, cara, você não vai chegar em lugar nenhum. Concorda? Então, por isso surge essa insatisfação, talvez no seu trabalho hoje, surge essas dificuldades. Por falta de clareza, por falta de pensar no resultado. Então, você tem que pensar no resultado. Porque se você não pensa, se você não programa o destino do teu negócio, da tua vida, a vida, os outros, o ambiente, as circunstâncias, eles vão determinar isso para você. Mas a grande maioria não percebeu ainda o seguinte: pensar em resultado é, por exemplo, assim, eu quero ganhar 30 mil por mês. Essa é uma meta minha, não minha, né? É um exemplo. Quero ganhar 30 mil por mês. E você não entende, né? A galera não entende que existem várias possibilidades que a gente pode fazer para chegar nesses 30 mil mensais. Só que a galera não, a galera é muito engessada. Por isso que eu falo que não pensar em resultado, elas pensam somente na parte mecânica. Você já ouviu aquela frase? Se a única ferramenta que eu tenho é um martelo, todo problema eu acho que é prego. O que isso significa? Vou trazer para o nosso mundo. Se o que eu sei fazer é estampar camiseta, são as estampas, eu acho que todo problema eu quero resolver com estampas. Eu quero ganhar mais, então eu tenho que estampar mais. Eu quero fazer alguma coisa com estampa. Surgiu um problema, estampa. É o martelo. Você está vendo isso como a única ferramenta, estampar. E existem várias formas de ganhar dinheiro com camisetas. Então pensa nisso. A gente tem que ter clareza de um objetivo. E a forma que a gente vai utilizar para chegar nesse resultado pode mudar, não precisa ser a mesma. Então, o que você vem fazendo hoje não está trazendo os resultados que você almeja, talvez isso nem esteja tão claro que você está almejando, mas não está satisfatório os resultados, talvez seja por isso, porque você está utilizando somente uma forma de ganhar dinheiro com a estamparia. Existem várias possibilidades. E é exatamente isso que eu vou mostrar no próximo episódio. Eu vou mostrar os bastidores de uma estamparia de sucesso, de uma estamparia que utiliza, como eu acabei de falar, várias formas de ganhar dinheiro fazendo a mesma coisa. E vamos fazer uma recapitulação, galera.
que a gente aprendeu aqui? Os 5 pontos cegos. Primeiro, posicionamento. A importância de você saber se posicionar, né? Saber que se você está se posicionando de forma errada, isso está trazendo esse resultado ruim que você está tendo hoje, é devido ao posicionamento. Segundo ponto cego, sobre vendas, a importância de você focar em estudar, em buscar conhecimento e estratégias sobre vendas, porque não basta ter uma excelente mão de obra, uma estrutura boa, que se você não tiver cliente você vai acabar quebrando. Terceiro ponto cego, clientes não caem do céu. É importante você ter um sistema ativo de captação de cliente. Você tiver um sistema trazendo novos clientes todos os dias para sua estamparia. Quarto ponto cego, a maneira de ser genérico. Você não pode ser genérico, você tem que ter autenticidade, você tem que ser original, né? A importância de você saber se diferenciar, você tem que se destacar para você sair dessa guerra de preço e poder alavancar a sua estamparia. E o quinto ponto cego, que é pensar em resultados. Se você não tem clareza de onde você quer chegar, isso está impedindo de você ter resultados melhores, resultados extraordinários. Então você tem que focar, você tem que ter metas, tem que ter alvo e tem que ter planejamento para chegar nos resultados que você almeja. E no próximo episódio você vai aprender os segredos de uma estamparia milionária. Você vai aprender os bastidores, tudo que você precisa para mudar o jogo, tudo que você precisa para mudar esses resultados que você vem tendo hoje. E antes de a gente encerrar, eu quero te fazer um convite. Aqui eu vou disponibilizar um link da comunidade do Facebook dessa semana do plano da Estamparia 10K. É uma comunidade de pessoas que estão participando do evento e aqui você vai poder colaborar com os insights, as sacadas que você teve nessa aula e também tirar dúvidas caso surjam dúvidas na sua cabeça. Lá você vai estar podendo postar as suas dúvidas. E lembrando, galera, que vai ter sorteios, tá? Vai ser sorteios de e-book, cursos e mentorias para a galera que está participando do evento. Então não deixe de cair para dentro da comunidade, beleza? Então te vejo no próximo episódio. Vai lá!